Mateus capítulo 25. Irmão, isso aqui é o que mesmo? Você está falando? Mateus 25, a partir do verso 14. Mateus 25, 14, diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e que ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde ninguém semeia e ajunto onde ninguém espalhei? Onde eu não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso aqui? Tá bom. Capítulo 25, hoje nós vamos passear pelo capítulo 25 de Mateus. O capítulo, ele começa contando, o capítulo 25 fala de 3 parábolas, 3 histórias, né? Começa falando sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas, nécias. E a Bíblia diz que o noivo, ao chegar, ele encontrou só 5, porque 5 estavam preparadas para a volta do noivo, para a chegada do noivo. E 5 não tinham mais azeite na lamparina e não tinha mais o que fazer. Chegou um momento onde as 5 loucas, as nécias, chegaram para as prudentes e falaram assim: ó, me dê um pouco do seu azeite, porque o nosso acabou. Não temos reserva do azeite. E as 5 prudentes falaram assim: não, se nós dermos do nosso azeite para vocês 5, vai acabar para vocês e para nós. Vai comprar. E aquelas 5 saíram, as loucas, saíram para comprar azeite. O noivo chegou. E quando elas voltaram, elas não tiveram o privilégio de contemplar o noivo. O capítulo 25 começa falando disso, de 10 virgens, sendo 5 nécias, 5 despreparadas e 5 prudentes, ou seja, 5 preparadas. Repare nessa parte dessa parábola que não bastava usar roupa de virgem. Repare que não bastava ser chamada de virgem. Repare que não bastava falar do noivo. Não bastava só carregar a lamparina. Repare que as 10 eram chamadas de virgens, mas só 5 contemplaram o noivo. Sabe por quê? Porque não basta usar roupa de virgem. Nós precisamos
Não adianta só nos vestirmos como crentes. Nós precisamos viver uma vida reta diante de Deus. Não basta sermos chamados de crentes. Nós precisamos viver em santidade. Não basta falar do noivo, e hoje vivemos um tempo onde todo mundo fala do noivo, mas poucos têm relacionamento com ele. Vivemos um tempo onde as pessoas acham que carregar a lamparina quer dizer muita coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Para a volta do noivo, a lamparina por si só não faz muita coisa. Precisa ter azeite. Para que você contemple o noivo, precisa ter azeite na sua lamparina. Depois da parábola, vem a parábola dos talentos. Depois da parábola das 10 virgens, vem a parábola dos talentos, que eu vou deixar por último para nós falarmos um pouco mais sobre ela. E depois vem a parábola, vem o grande julgamento, onde Jesus irá separar as ovelhas dos cabritos. No verso 34 diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Do lado esquerdo, ele colocou os bodes e declarou, a partir do verso 41, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. Eu quero fazer uma declaração, eu quero que você preste muita atenção nessa declaração. O diabo quer parar a igreja. E sabe o que ele quer fazer, o que ele tenta fazer para parar a igreja? Te parando. Ele sabe que se ele conseguir te paralisar, ele tenta atrasar a obra de Deus aqui na terra. Irmãos, hoje eu falei algo em outra ocasião e vou afirmar, vou reafirmar. Não existe, é uma opinião minha, tá? Não existe um agente de transformação tão poderoso como a igreja. Não existe, irmãos. Não existe um lugar onde pessoas de fato são curadas. Eu não estou falando que um médico não pode receitar um remédio e você ser curado. Eu creio na medicina. Mas, irmãos, se tem um lugar que é lugar de cura, restauração, transformação, libertação, é aqui. Só que o diabo sabe que se ele tentar nos paralisar e conseguir, ele tenta, no final, paralisar a obra que Deus tem através da igreja. Então, o diabo tenta parar a igreja, parando você. Se você para, você automaticamente atrasa a obra de Deus. No capítulo 25, tem 3 tipos de pessoas que deixam de cumprir com o propósito, com o seu propósito. Quais são? As 5 virgens nécias, as 5 virgens loucas. Elas não cumpriram com o propósito delas. Os bodes, que não cumpriram, não alimentaram quem tinha fome, não vestiram quem estava nu, não foram visitar quem estava doente, também não cumpriram o seu propósito. E também, na parábola dos talentos, quem não deu relevância ao talento confiado pelo Senhor. Eu sei que o texto fala de talento e fala de dinheiro, mas eu quero trazer hoje para o que nós temos nas mãos, irmãos. Porque, irmãos, vou falar uma coisa para você. Talvez seja a sua primeira vez aqui numa igreja ou na nossa igreja. Talvez você tenha 30 anos de evangelho, 50 anos de evangelho. Talvez você seja novo convertido. Eu vou afirmar algo sem medo de errar. Deus tem um propósito para a sua vida. A questão não é Deus ter ou não ter, porque Ele tem, irmãos. A questão é o que nós estamos fazendo desse propósito. O que nós estamos fazendo daquilo que Deus nos confiou, irmãos. Irmãos, na primeira parábola, na primeira história, das 10 virgens, 5 resolveram não viver como o noivo que gostaria. Isso me assusta. Eu gosto muito de estatística. Irmãos, essa estatística
me assusta. Porque se a parábola das 10 virgens representa a igreja, misericórdia, 50% não está preparado. E nós precisamos ficar muito atentos, irmãos, porque senão nós iremos agir como as 5 virgens nécias, loucas, despreparadas. E o tempo que nós vivemos exige um preparo. Nós precisamos estar preparados. Eu estou falando de santidade. Eu estou falando de uma vida santa, irmãos. O tempo que vivemos, onde o mundo está cada vez mais promíscuo, cada vez mais perturbador. Irmãos, nós cada dia mais contemplamos coisas absurdas. E nós, como igreja, precisamos, de fato, ir na contramão. Nós precisamos nos preparar. Precisamos estar preparados como as 5 virgens prudentes. Da mesma forma, vai chegar um momento, irmãos, em que o Senhor vai vir e vai separar as ovelhas dos bodes. Misericórdia, irmãos, nós precisamos estar do lado das ovelhas, cumprindo com o propósito de Deus aqui na terra. Agora, eu quero fazer um paralelo hoje, para o meu primeiro sermão sem ponto. Eu quero fazer um paralelo hoje e tentar unificar as 3 parábolas, porque a primeira fala de estar preparado e a última fala do grande julgamento, mas no meio tem a parábola dos talentos. Irmãos, por que que no final Jesus vai chamar alguns de bode? Por que, irmãos? Porque talvez nós não tenhamos vivido aqui na terra para cumprir o propósito dele. E Deus te confiou coisas. Pastor, eu não tenho talento algum. Tem. Talvez você ainda não descobriu. Talvez você, devido aos seus traumas, não queira assumir. Mas você tem talentos. Pastor, não sei falar, eu não sei ouvir, não sei enxergar, eu não sei andar. É assim, irmãos. As maiores desculpas estão dentro das igrejas. Mas eu não sou capaz, eu não sou capacitado. E desde quando Deus chama os capacitados? Deus chama os disponíveis. Deus chama aqueles que estão atentos. Não, porque a minha capacitação não se compara à capacitação do pastor João. Irmãos, pastor João é pastor João. Você é você. Deus te chamou para algo grande. Cabe a você querer viver esse propósito grande ou não. Na parábola dos talentos, eles tinham um propósito. Qual era o propósito daqueles 3 homens? Cuidar daquilo que o Senhor, que o dono daquele lugar, vou colocar como patrão, que o Senhor deles tinha confiado a eles. E a um, ele confiou 5 talentos. E esse um foi lá e multiplicou, na verdade dobrou, né? Conseguiu mais 5 talentos. E quando o Senhor voltou para prestar contas, ele falou: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Está aqui outros 5, tem 10 para o Senhor. Eu fico imaginando, hoje eu estava meditando nesse texto, eu lembrei, né, nem todos vão lembrar dessa época. Na verdade, nem eu lembro, foi França que me contou. Lembra da história da escolinha do professor Raimundo, quando o professor fala assim, queria ter um filho assim? Eu fico imaginando o Senhor naquela hora falando assim, meu Deus, eu queria ter um filho assim, deixei 5 talentos com ele, e ele conseguiu mais 5. E ele fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra no gozo do teu Senhor. Outro, foi confiado 2 talentos. E quando o Senhor voltou para a prestação de contas, ele falou: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Repare que em momento algum ele questionou: por que o Senhor deu 5 para ele e me deu 2? Porque nós estamos muito preocupados com a vida dos outros, irmãos. No texto a gente aprende a cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que é nosso, dos nossos talentos, vamos colocar assim, daquilo que o Senhor nos confiou. E ele chega e fala: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Está aqui outros 2, 4 talentos. E o Senhor fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí vem um cabeção, desculpe o termo, e fala: Senhor, o Senhor é um homem muito severo, muito, né, exigente. Eu peguei o talento que o Senhor me deu. E eu cavei, eu enterrei. Está aqui. O Senhor me confiou um. Eu enterrei, agora estou te devolvendo o que o Senhor me deu.
Eu não desenvolvi nada. Qual foi a resposta para aquele homem? Eu quero abrir um parêntese. Isso aqui é o quê, irmãos? Para que serve uma lâmpada que não acende? Para que serve uma lâmpada que não acende? E eu vou fazer um paralelo. Para que serve um crente que não usa os seus talentos? Da mesma forma que essa lâmpada, se ela não for usada no bocal, se ela não for usada para iluminar, para que serve a minha vida e a sua, sem usar e desenvolver os talentos que Deus nos deu, os dons que Ele nos confiou, irmãos? Para que serve uma lâmpada apagada? Para que serve um cristão que frequenta a igreja, mas que não é capaz de cumprir com as exigências que nós vemos no texto? No capítulo 25, vamos falar um pouco delas. Irmãos, eu sei que o texto fala de dinheiro, mas eu quero falar hoje dos nossos talentos, dos talentos e dos dons que Deus nos confiou e que talvez tenham sido enterrados. O que tem te impedido de cuidar e desenvolver os talentos que o Senhor te confiou? São pessoas? São decepções, frustrações, oposições? Eu tenho notícia talvez não muito boa para te dar. Nenhum desses argumentos vai servir quando o Senhor voltar para prestar contas. E Deus falar assim: Pastor Jedson, eu te dei um talento, e por que você... Ah, Senhor, ó, foi bom o Senhor falar nisso, Senhor, porque, ó, pastor João, ele não me ajudou. Ô, Jesus, ó, o Senhor vai me entender. Eu queria até desenvolver o meu talento, mas o pastor João, ele me atrapalhou. Você acha, irmãos, realmente que isso vai colar no dia da prestação de contas? Vai não, irmãos. Não vai. Essa desculpa não vai colar. O que te faz, ou te fez um dia, querer abrir mão, ou cavar e enterrar os seus talentos? E querer viver como essa lâmpada, como ela está agora? Ela não está cumprindo o propósito dela, irmãos. Irmãos, essa lâmpada está cumprindo o propósito dela? Tá não. O propósito dela é iluminar. E qual o seu propósito? É iluminar a vida das pessoas. E o problema, irmãos, que a igreja de hoje está cada vez mais distante de cumprir o propósito, que é iluminar a vida das pessoas que estão nas trevas. Mas sabe qual a desculpa que nós damos? Ah, porque tive oposições. Ah, porque eu tive traumas. Pastor, eu tive traumas. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Quando a gente vai estudar terapia, uma das coisas que a gente aprende é que todos nós nascemos com traumas. Quer ver o primeiro trauma? Quando você saiu da barriga da sua mãe. Um lugar quentinho, protegido. Vem alguém sem noção, irmãos, e tira você de lá. E alguns ainda dão tapinha. Irmãos, o primeiro trauma está ali. E você acha que os seus traumas são motivos para você não desenvolver o seu ministério, os seus dons e talentos? Não, pastor, porque um dia eu fracassei. Hoje pela manhã na EBD eu falei isso, vou repetir. O fato de você ter fracassado uma vez não te torna um fracassado. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, fracassamos, irmãos. E sabe qual a diferença dos vencedores para os perdedores? É que os vencedores entenderam: eu tive um fracasso, eu não sou fracassado. E os perdedores pensam: tive um fracasso, oh, já deu para mim porque eu sou um fracassado. Em nome de Jesus, não olhe no espelho e enxergue um fracassado ou uma fracassada. Você é filho de Deus, amado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nada, nem ninguém pode impedir aquilo que Deus confiou a você. Agora, irmãos, nós não podemos mais ser uma lâmpada apagada que não cumpre o propósito. Nós precisamos cumprir com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nada disso será levado em conta no dia da prestação de contas, no dia do acerto de contas. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Quais são os seus dons, seus talentos? Repare que eu quero fazer esse, esse, eh, essa comparação. Repare na parábola
no grande julgamento, repare algumas características que nós devemos observar. Ó, então dirá o rei aos que estiveram à sua direita, no caso as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste me ver. Irmãos, não tem como falar de serviço ou de ser um servo se eu não sou capaz de servir o próximo. Não tem como falar, porque eu faço a obra de Deus. E o que fazer a obra de Deus? É subir no púlpito e pregar. Irmãos, eu costumo falar uma coisa: a pregação que fala mais alto, que é mais impactante, não é do microfone, é do dia a dia. Eu posso chegar aqui e subir e falar, porque você, marido, precisa amar a sua esposa. E você fala, nossa, que palavra bonita. Aí eu desço daqui, a pastora está vem falar comigo, eu já dou aquele coice, aquela patada nela. Irmãos, o que eu faço tem muito mais poder do que eu falo. Aqui, quando o texto fala das ovelhas que estarão do lado direito dele, ele fala, tive fome, me deste de comer. Repare que essa parte do texto fala de uma parte mais prática. A primeira parte do texto, que fala das 10 virgens, fala de uma preparação, de estar preparado. Irmãos, na minha opinião, no final é tudo a mesma coisa. Nós precisamos estar nos preparando para a volta do noivo, cumprindo com os propósitos dele, usando os talentos e dons que ele nos confiou. Agora, nós não podemos achar, não, porque Deus vai usar. O bispo Sandro será usado. Oh, meu Deus, Deus vai usar o mundo da vida dele. Vai, irmãos. Vai continuar usando, já usa e vai usar. Vai usar. Mas e você? Não, que Deus usa os pastores. E você? Os pastores talvez não tenham acesso aos seus vizinhos, mas você tem. Os pastores não têm acesso às pessoas que moram na rua da sua casa, às pessoas que trabalham com você, que estudam com você, mas você tem. E é lá que você vai cumprir com os propósitos de Deus. É lá que você vai cumprir e vai colocar os seus dons e talentos para funcionar. Vai disponibilizar tudo aquilo que Deus te deu. Porque, irmãos, o que nós mais vemos nas igrejas hoje são pessoas cavando uma cova para enterrar os seus talentos. Só que o dono vai voltar. O Senhor vai voltar. E o que você vai fazer? Vai continuar com narrativas? Porque, irmãos, tem pessoas que são muito boas para falar. Tem pessoas que eu converso e falo assim, meu Deus, que capacidade. Acho que eu não vejo mover uma palha. Precisamos ser mais práticos, menos teóricos. Nós precisamos agir mais e falar menos, irmãos. E se for para falar, que seja para pregar o evangelho, que seja para abençoar pessoas. Olhe para sua mão assim, por favor. Talvez com os olhos físicos você não consiga ver, mas Deus colocou algo na sua mão. O que Deus te colocou aí? O que Deus colocou na sua mão? Você vai pegar isso aí e vai enterrar, ainda com a mão estendida. Feche os seus olhos, por favor. Hoje, uma das orações, na verdade, dessa semana, que eu mais fiz, foi para que o Senhor nos mostrasse, hoje aqui, o que Ele colocou nas nossas mãos, para que nós pudéssemos disponibilizar para o reino. Porque, irmãos, tudo que Ele nos dá, tudo que Ele nos proporciona, de alguma forma, isso precisa voltar para o reino. Ah, Deus me deu filhos. Irmãos, ore para que os seus filhos sejam usados por Deus. Não, porque Deus me deu um carro. Glória a Deus, irmãos. Que o seu carro seja usado para a glória de Deus. Não, porque Deus me deu uma capacidade humana de envolver as pessoas. Que você use a sua capacidade humana para a glória de Deus. Não, Deus me deu uma inteligência. Algo assim, acima da média. Glória a Deus, irmãos. É para que você use para a glória de Deus. Não, pastor, Deus me deu recursos financeiros. Glória a Deus. Use isso para a glória de Deus, irmãos. Olha para mim.
se nós não entendemos a necessidade de disponibilizar para o reino de Deus tudo que Ele nos confiou, irmãos. Irmãos, nós estamos virando meros religiosos que se conformam em serem frequentadores de culto. Deus não te chamou para ser um frequentador de culto. Deus não te chamou para ser um religioso que frequenta a igreja. Irmãos, frequentar a igreja, estar aqui é uma consequência da nossa vida cristã e da nossa entrega. O problema, irmãos, que nós cantamos, Senhor, enche-me, até transbordar. E quando o Senhor vem para encher, e em alguns momentos, não dá para fazer aqui tem água, irmãos, dá para ver daí, né? Se eu quiser encher de vinho, de suco de uva, vamos sair daqui a pouco. Eu preciso tirar essa água daqui. E às vezes, para que nós venhamos a ser cheios, nós precisamos permitir que o Senhor tire tudo que não presta. E é aí que a gente retrocede. Mas, Senhor, o Senhor não vai me encher? Sim, Deus vai encher. Mas para encher do poder dele, da presença dele, nós precisamos tirar de dentro de nós vasos de honra que precisamos ser. Amém? Precisamos tirar tudo de ruim, tudo de podre que existe aqui dentro ainda. Ressentimentos, traumas, decepções, tudo que por algum motivo possa nos impedir de ser cheios. Agora, irmãos, não adianta só frequentar a igreja. Repare que quando eu falei no início das 10 virgens, todas eram chamadas de virgens. Todos podem ser chamados de cristãos. Mas só aquelas virgens que estavam preparadas encontraram com o noivo. Mas, pastor, elas usavam roupas de virgem. Usavam roupas de virgens. Não adianta só usar roupa de crente aos domingos, não, irmãos. Nós precisamos viver como crentes todos os dias. Mas, pastor, eu levava uma lamparina. E talvez. Pastor, porque eu levo a Bíblia. Irmãos, não adianta levar a Bíblia, trazer a Bíblia para a igreja, se dentro de casa você não lê, só não medita na palavra. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos mostrar algo que nós não somos. E hoje, Deus vai habilitar pessoas aqui. Hoje, Deus vai habilitar ministérios, dons, talentos neste lugar. Se for necessário, Deus vai ressuscitar sonhos. Mas nós vamos sair daqui hoje comprometidos com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. Nós vamos sair daqui entendendo que Deus nos chamou para ser como aquelas 5 virgens prudentes. Nós vamos sair daqui entendendo que Deus nos chamou para ser como aquele servo que recebeu os 5 talentos e que recebeu 2 talentos e que puderam desenvolver seus talentos e disponibilizar para que eles pudessem crescer. Deus vai olhar para mim e para você hoje e vai enxergar ovelhas. Nós estaremos à direita dele. Um dia nós estaremos à direita dele e vai olhar para nós e falar assim, ó, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Irmãos, nós não fomos criados para sermos considerados bodes. Nós não fomos considerados para sermos considerados servo mau e fiel. Nós não fomos criados para sermos comparados a 5 virgens loucas, despreparadas. Deus nos chamou para ser como 5 virgens prudentes, servos bons e fiéis que irão entrar no gozo do Senhor. Homens e mulheres que não só receberam, mas desenvolveram os seus talentos, disponibilizaram aquilo que Deus deu em prol do reino de Deus. Irmãos, eu não sei você, mas eu vim hoje disposto a não ser comparado com essa lâmpada. Até o momento, ela não está servindo para nada. E desde que eu comprei essa lâmpada, eu nunca usei. Até hoje ela não cumpriu o propósito dela. Tem pessoas que já estão frequentando a igreja há tempo. Estão exatamente como essa lâmpada. Você ainda não foi usado pelo Senhor. Tem sentido viver um cristianismo assim? Tem sentido viver um cristianismo sem porquê e para quê? Irmão, se nós não entendermos
que nós estamos aqui porque um dia Ele morreu na cruz por nós. Para quê? Para que nós pudéssemos ser luz em meio às trevas e vidas pudessem ser salvas. Irmãos, o mundo lá fora está perdido. Nós vamos continuar brincando de ser crentes. Nós vamos continuar brincando de ser amiguinhos. Estar aqui. Oh, que legal! Todo domingo estamos aqui. E quais são os frutos? Quais as consequências da sua vida com Deus? Hoje, Deus trouxe as pessoas que deveriam estar aqui. Eu falei, Senhor, traga as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Porque nós precisamos sair daqui hoje decididos a ser como uma lâmpada que acende, que ilumina. A ser como cristãos que cumprem o seu propósito. Eu não sei qual o propósito de Deus para a sua vida, mas você sabe. Eu não sei o que Deus quer de você, mas você e Ele sabem. Chega de falar. Vamos agir, irmãos. Chega de ser igreja aqui dentro. Precisamos ser igreja lá fora. Eu não estou falando que cumprir com os propósitos de Deus é só lá fora, não, aqui dentro também. Você já parou para pensar o que você pode fazer para você abençoar a sua igreja? Hoje tinha um grupo de jovens aqui. E sem que eu pedisse, eles me ajudaram a recolher as cadeiras e me ajudaram a varrer a igreja. Irmãos, aprenda a ver as necessidades das pessoas. Abençoe as pessoas. Sabe por quê? Porque tem pessoas com fome, como o texto diz. Tem pessoas com sede. Tem pessoas precisando de roupa. Pessoas precisam ser visitadas. E nós? Vamos agir como os bodes ou como as ovelhas? Ah, Deus é injusto, Deus é cruel porque vai me chamar de bode? Não. Algumas pessoas escolheram viver como bode. Nós precisamos definir hoje como nós vamos querer sair daqui, irmãos. Eu não sei você. Vou chamar o ministério de louvor. Eu não sei você, mas eu decidi sair daqui hoje preparado com mais 5 virgens prudentes. Eu decidi sair daqui hoje. Se eu já disponibilizar cada vez mais o que eu tenho em prol do reino de Deus. Eu decidi sair daqui hoje sendo chamado de ovelha. E você? Queria orar com você, queria que você ficasse de pé comigo. Sem demora, se você entende que precisa disponibilizar o que você tem nas mãos em prol do reino de Deus, eu quero orar por você aqui na frente. Mas tem que ser rápido, porque hoje tem ceia, eu não quero demorar. Eu preguei até mais rápido, porque hoje é dia de ceia. Nós vamos terminar o culto tarde. Você que gostaria de disponibilizar, você entende que ainda não está disponibilizando tudo em prol do reino de Deus. Pastor, eu quero uma oração. Pode vir, rapidinho. Só quem quer. Quem não quiser, amém. Te respeito. Mas se você quer, nós vamos orar por vocês. Na verdade, nós vamos te ungir hoje. Feche os seus olhos, por favor. Porque Deus vai recrutar algumas pessoas aqui hoje. Deus vai recrutar algumas pessoas aqui hoje. Você que vem à frente, não olha para mim, por favor. Vamos orar por vocês. Nós vamos